ex-jogador do Clube Atlético Mineiro. Ele iniciou sua carreira no Juvenil do Atlético em 1969, chegou ao infantil do clube com 16 anos de idade e esteve no Atlético, tanto como campeão mineiro em 70, como também como campeão brasileiro em 71. Humberto, eu gostaria que você falasse pra gente sobre futebol e ditadura militar. Como o esporte e o regime político no país caminhavam juntos, na sua opinião? Olha, eu penso que naquela época, né, essa ação da ditadura, ela repercutia mais em nível estudantil. Né? Eu fazia, me parece que terceiro ano científico, e nesse caráter a gente podia assimilar alguma coisa com relação a isso. Alguns colegas que foram exilados, alguns problemas. Eu tinha amigos que eram do DOPS e a gente sabia de algumas coisas que aconteciam, mas fora do futebol, tá? Não na minha vida dentro do futebol. Dentro do futebol, eu penso que, não sei a minha visão, mas eu penso que não existia uma ligação muito grande com relação até o futebol e política, não existia. Talvez até pelo fato da ditadura haver uma repressão em função disso, a gente era um pouco alienado com relação a isso. Né? Eu muito jovem, estava iniciando, né, como profissional, na época 19 para 20 anos, então meu sonho era futebol, jogar futebol, me realizar profissionalmente, e como todos ali. Então, durante esse período, não deu para observar. A gente ouvia notícias e tal, igual eu te falo, como estudante, sim, né? Tinha o DCE, Diretório Central, tinha amigos ali, eu via algumas coisas. Mas fora isso, dentro do futebol, muito pouco. Lembro que o Médici era o presidente na ocasião e nós fomos fazer um jogo em Brasília, que era um jogo, né, homenagem, não sei se era aniversário de Brasília, não me lembro bem o que era, mas uma ação assim de repressão, esse tipo de coisa. No futebol, eu acho que eu não observei, mesmo porque naquela época os próprios atletas, né, de futebol, né, os próprios atletas não envolviam tanto. E não existia tanta, vamos dizer assim, tanta facilidade de informações e nem tanto acesso como existe hoje. Então a gente envolvia com o nosso trabalho, sistematicamente, né, e através dos próprios clubes também, dirigentes, etc. A própria imprensa, nunca havia um fato relevante com relação a esse assunto. O que eu volto a repetir para você, que sabia através de noticiários e algumas informações de amigos que a gente tinha, inclusive dois que a gente perdeu, que eu sei que sumiu, né? Não posso falar nada que sumiram. Então a gente sabia que existia alguma coisa, mas também a gente ficava na nossa. Entre os jogadores havia algum clima de tensão? Falava-se sobre o assunto, sobre esse desaparecimento de pessoas? Vocês comentavam sobre isso? Não, especificamente no Atlético, não. Nunca assim, participei, né, de alguma situação, reunião, qualquer coisa, alguma até curiosidade com relação a isso. Nunca isso foi um foco de um assunto entre a gente. Não é mesmo porque, eu volto a falar para você, naquela época a gente não tinha muito acesso político, então politicamente a gente não tinha, era quase que alienado, praticamente. Né? Então eu nunca nunca observei nada nesse sentido, né? E o próprio clube, né, nunca nos passou esse tipo de coisa. O assunto era futebol, a gente queria jogar futebol, então posso dizer para você que realmente não aconteceu. Os clubes então não davam orientação sobre o assunto? Não. Cada um cuidava, né? Para te falar a verdade, nem todos os atletas naquela época estudavam, né? Chegava até um determinado período, paravam, outros seguiam. Então, quem estava mais inserido, né, no contexto, né, nesse contexto, que tinha umas informações, que sabia, que vivenciava alguns fatos, mas também ficava ali no seu ambiente. Pro futebol isso não ia, isso não refletia, pelo menos eu não vi, pode ser até que acontecia, mas eu não vi, então eu não posso te dizer que o que eu não vi eu não tenho como falar para você. Humberto Ramos, torcedor brasileiro, tricampeão mundial de 70, a seleção tricampeã mundial de 70 e o presidente Médici.
O que você fala pra gente dessa seleção tricampeã? E o presidente torcedor do futebol, que quis dar Rio na seleção? Eu falo que o presidente, coincidentemente, era o Médici. Na verdade, a grande paixão do brasileiro é o futebol, sempre foi. E eu vejo o Brasil como tricampeão como uma das melhores seleções do mundo que eu já vi, de todos os tempos. Então, o resultado em si da conquista foi em função do próprio futebol, do mérito dos jogadores. O Médici, como presidente, ele exercia sua função de autoridade como presidente, sendo militar, né, num regime que a gente vivia. Creio, né, que nos bastidores aconteceu alguma coisa, mesmo porque o João Saldanha era o treinador na época, mas o João Saldanha, antes de ser treinador, ele era um cronista esportivo e era da esquerda. E antes da Copa ele foi sacado e entrou o Zagallo. Não sei se foi por critério técnico ou se influência falam que foi influência na época, né? Não sei, mas o que eu posso dizer é que deu certo, porque o Brasil foi tricampeão, foi uma campanha memorável, foi maravilhoso, e para o brasileiro foi uma alegria total. O futebol sempre teve privilégio, sob todos os aspectos. Político, social, sempre teve privilégio. Ele nunca foi inserido nesse contexto, entendeu? Ele sempre teve privilégio. Aí falar que o cara não podia falar uma determinada a música e outras coisas, sim, porque ela é diferente, né? É algo intelectual que mexe com a mente das pessoas e é formador de opinião. Agora o futebol, sabe o que é o futebol? No Brasil e até hoje de uma forma diferente, porque passou a ser um grande negócio, mas era a alegria do povo. E todos que participavam disso, o conteúdo era esse, dar alegria ao povo. Ponta esquerda, ele pode cruzar, ainda continua, devolveu o balão para Humberto Ramos, passou pela marcação de um contrário, ainda com Humberto Ramos, vai a linha de fundo, sensacional, Humberto Ramos, cruzou para a meta, é para Marinho, cabeça na bola, gol! No meu coração, todos juntos vamos pra frente, Brasil, salve a seleção. De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão. Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos.